quero orar pelos pedidos de vocês todos, mas eu quero orar por saúde também. E a palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem, Ele está também, né? E aquilo que a gente ligar na terra, ligado nos céus, que desligar na terra, desligado nos céus. Então eu conto com vocês também, para que a gente possa orar juntos. Nós somos uma igreja que ora, né? Se você não colocou nenhum pedido antes, você coloca teu coração diante de Deus agora, que eu vou orar com você também, amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai, nós estamos agora diante de Ti, Senhor. Eu quero, antes de mais nada, te pedir proteção, te pedir revestimento por tudo aquilo que é nosso, Pai. Tudo aquilo que chamamos de meu. Senhor, eu apresento a Ti cada irmão, cada irmã, cada pessoa também, Senhor, que foi objeto de pedido de oração. Eu apresento a Ti, Senhor. O Senhor conhece os planos, o Senhor conhece os desejos do coração de cada um de nós, mas eu te peço, antes de mais nada, que o Senhor tire do nosso desejo aquilo que não é Teu, para que nós possamos estar em comunhão, para que nós possamos estar na direção daquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Agora, Pai, aquilo que é conforme o Teu plano, realiza na nossa vida, Senhor. Trabalha em nós o que precisa ser trabalhado, nos fortalece. Pai, traz à existência as nossas bênçãos, Senhor. Derrama as suas vitórias, abre portas onde não existem, nos ajude a atravessar tudo aquilo que o Senhor colocou para nós, Senhor, que seja derramado e entregue agora. Pai, eu te peço por saúde, Senhor. O Senhor diz na sua palavra que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu te peço saúde do reino, Pai. Que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga cura, que o Senhor venha fazendo os seus milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, e não é pelo nosso merecimento, mas é pela sua benignidade. Derrama, Pai, derrama da sua saúde em cada pessoa que está aqui, cada pessoa pela qual nós estamos orando também, que o Senhor possa agir, Senhor. Traga a sua cura, Pai. Eu derramo, Senhor, a sua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de 1 Ruth, quer dizer, 1 Ruth, Ruth 1, de 1 a 5. Quem for encontrando vai se colocando de pé. Livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Se você tiver sem Bíblia, lê com alguém, estiver do seu lado. Amém? Ruth, capítulo 1, de 1 a 5. Qualquer coisa também pode só escutar que eu leio para você. E diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Podem sentar. Os irmãos já conhecem bastante a história de Ruth, né? Esse livro é sobre a história de Ruth, e da descendência dela veio a descendência de Davi, que veio a descendência de Jesus. Era uma descendência de promessas, né? A promessa que Deus fez lá atrás. Mas eu queria falar um pouco hoje sobre o outro personagem dessa história, que não é Ruth, que é Elimeleque. Que Elimeleque foi essa pessoa que saiu de Belém de Judá e que foi em direção à terra dos Moabitas com a esposa dele, com os 2 filhos dele, em busca de algo melhor para a vida dele, né? A palavra está dizendo que havia fome ali em Belém, e no meio daquela fome, ele se mudou de onde ele estava para a direção da terra dos Moabitas, né? E aí várias coisas acontecem, né? Elimeleque chega naquela terra, depois de um tempo ele morre, a esposa dele fica com os 2 filhos, que se casam com mulheres daquela terra, depois os 2 filhos vêm a falecer também, e fica a esposa e as 2 noras, né?
E é dessa história toda que depois a gente vê o que acontece com Ruth, né? E eu queria que você entendesse o seguinte: esse povo era o povo de Deus para o qual haviam promessas. E eu não sei se você sabe, mas existia uma promessa antes daquele povo chegar naquela terra, né? Deus prometeu que eles teriam abundância naquela terra. Deus prometeu que era a terra que jorrava leite e mel, era a terra prometida, era para onde Deus os estava levando, antes do povo chegar naquela terra. E eles chegaram naquela terra, e alguns tiveram medo, né? Eles levaram 40 anos para poder chegar naquela terra, eles tiveram que lutar por ela, eles venceram, e eles começaram a habitar aquela terra. E essa época era uma época que não tinha reis ainda, tá? Ainda não era Saul, não era Davi, eram os juízes. Os juízes, eles que decidiam, né, o que acontecia com o povo de Deus naquele momento, tá? E era um momento de fome, e Elimeleque, assustado com aquela fome, ele saiu da terra da promessa. A verdade é essa, ele saiu da terra da promessa. E muitas vezes a gente se coloca nessa mesma posição. Às vezes Deus tem promessa na tua vida, Deus já falou que vai fazer uma série de coisas na tua vida, e se você não conhece nenhuma promessa que Deus fez na sua vida, eu vou te dizer que você se chama cristão. E as promessas que Deus tem para os cristãos são muitas, inúmeras, ainda que Ele não tenha falado diretamente para você. Ele tem promessas na sua vida. Promessa de saúde do reino, promessa de abundância, promessa principalmente de comunhão direta com Deus, né? Mas o que aconteceu ali naquela terra é que ele primeiro não entendeu que o poder de Deus estava sobre ele. Porque não é onde você está. É com quem você está. Não é para onde você foi, de onde você veio. É quem está do seu lado. E todas as vezes que a gente está passando por alguma dificuldade, a gente tem que lembrar disso. Que o poder de Deus está sobre você. Que o poder de Deus está sobre mim. Que o poder de Deus está sobre você. Mas o que estava acontecendo ali é que eles estavam na terra prometida. E por que eles estavam passando por aquelas coisas todas? Porque muitas vezes o inimigo nos oprime mesmo no lugar da terra prometida. Mesmo no lugar da promessa. Às vezes nós somos oprimidos. Nós somos oprimidos porque abrimos brecha. Nós somos oprimidos às vezes por coisas que nós mesmos fazemos. E muitas vezes é o próprio Deus tratando com cada um de nós para que a gente possa sair do outro lado melhor. Mas não é que você deve sair daquele lugar. E talvez você pense, mas ali era uma seca. Era um fenômeno da natureza. Era uma seca que estava acontecendo ali. Fazia 3 anos estava em seca. Deus é o Deus dos fenômenos da natureza. Basta ver que no meio da tempestade, quando eles estavam atravessando o mar da Galileia, e Jesus estava dormindo, e todos eles achavam que o barco ia naufragar, Jesus mandou acalmar. E tudo parou. São várias e várias passagens em que Deus trata os fenômenos da natureza como Ele quer. Quando Ele abre o mar vermelho e assim por diante. Quando Ele promete lá atrás, antes de José ser o governador do Egito, de que haveria um tempo de escassez e que José estaria lá naquele lugar. Ele preparou José para ir para lá. Então, muitas vezes, aquilo que parece um tempo de escassez não necessariamente é só uma escassez. Não é só um fenômeno da natureza. Ou você pode estar passando por algum problema, porque de alguma forma você abriu alguma brecha, aí você tem que pedir perdão e se colocar na presença de Deus e falar, Pai, o que foi que eu fiz para que eu estivesse nessa posição? Porque em geral a gente acha que a gente não fez nada, né? A gente acha que os outros fizeram, mas a gente não fez nada. E às vezes a gente olha para pecados muito grandes, né? Traições, assassinatos, roubos e outras coisas, e a gente não percebe, porque às vezes a gente peca por coisas menores até. A gente peca por falta de fé, a gente peca por desesperança, a gente peca porque às vezes não coloca Deus em primeiro lugar, às vezes a gente peca porque a gente acha que a gente vence com a força da própria mão e tantas outras coisas. E aí cabe a nós olharmos para nós mesmos e pensarmos, o que foi que eu fiz? Pai, me perdoa pelo que eu fiz e que me colocou nessa situação. Ou se Deus está tratando você, fique feliz, porque quando Deus trata a gente é para a gente receber alguma coisa melhor. Porque
Não é que Deus, às vezes as pessoas falam isso, Deus está preparando a minha promessa. Irmãos, não é verdade. Deus não está preparando a tua promessa. Deus está preparando você para a promessa dele. Porque tem vezes que a gente não está preparado para receber a promessa. A promessa já foi feita, a promessa está lá. Mas Deus prepara você. Quando Deus manda José ir para o Egito, ser escravo, passar por aquilo tudo, José estava sendo preparado. Quando Moisés passa por tudo que ele passou e teve que fugir para depois voltar e salvar o povo do Egito, Moisés estava sendo preparado. Cada um de nós é preparado em algum momento. Jesus foi para o deserto, em jejum, ser tentado para ser preparado. Se ele passou por isso, imagine nós. Então, não é fugir de onde Deus te colocou. É saber que Deus está com você. E que o favor de Deus é por você. E com qualquer sinal de adversidade na tua vida, não é fugir, é enfrentar. Inclusive a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste? Como é que a gente ora? E vou te dizer, a gente não ora falando assim, Pai, cuida da minha saúde porque eu não aguento mais. Porque eu sinto muita dor. Você fala, Pai, eu entrego a Ti a minha saúde, porque o Senhor disse na Tua palavra que pelas Suas pisaduras somos sarados. Porque quando você fala, Pai, está doendo, eu não aguento mais, você está orando com o seu jeito humano. Quando você ora a Deus e entrega para Ele o que Ele entregou para você, que é a palavra dEle, você está orando espiritualmente, você está dizendo, Pai, está aqui a sua promessa. O Senhor disse para mim que ia cuidar. Pai, o Senhor falou na tua palavra que se eu te colocar em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Foi o Senhor que disse. Fui eu não. Foi o Senhor que disse. Então nós também temos que saber orar, mas enfrentar. As coisas que aparecem na nossa vida, elas precisam ser enfrentadas. Fique firme na presença de Deus. Sempre firme na presença de Deus. Olha, Belém significa casa de pão. E eles estavam no lugar onde nunca faltaria pão. Deus fez a promessa, mas eles não sabiam enxergar a promessa. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E era um chefe de família que estava desesperado e levou a família dele embora do lugar da promessa. Foi isso que Elimeleque fez, sabe? E aí ele foi para Moabe. Moabe foi uma cidade que nasceu do pecado. Eu não sei se vocês sabem disso, mas os moabitas nasceram de um incesto. Porque quando Ló estava saindo de Sodoma e Gomorra e a mulher dele virou estátua de sal e ele ficou sozinho com as duas filhas, as duas filhas pensaram, agora acabou-se a descendência do nosso pai. Porque só ficamos nós e ele, não tem mais ninguém, a gente acabou de sair da cidade, e elas embebedaram o pai delas. E cada uma delas se deitou com o pai. E cada uma delas teve um filho. E um dos filhos se chamava Moabe. E de Moabe vieram os moabitas. Então era um povo que veio de um pecado. Eles estavam saindo de uma terra da promessa. E eles estavam indo para uma terra de pecado. Porque eles não conseguiam enxergar mais a vitória na terra da promessa. Eles não tinham mais essa capacidade de enxergar a vitória na terra da promessa. E aí esse homem levou os seus filhos, a sua esposa, para uma terra que não era a terra onde eles deveriam estar. E aí eu queria te falar sobre uma outra coisa, que é o poder que nós homens temos de direcionar as nossas casas. Porque a palavra de Deus também diz que a mulher é dada uma série de coisas incríveis. A mulher sabe edificar a casa, é a mulher que pode gerar outro ser humano, é a mulher que dá a luz. A mulher é a companheira do homem que está do lado dele o tempo inteiro, e que com ele caminha e eles juntos são uma só carne. A Bíblia fala um monte de coisa para as mulheres, mas ela dá uma responsabilidade para os homens. Ela diz que nós homens somos rocha da nossa casa, que nós somos o pilar espiritual da nossa casa.
E eu já falei em outros momentos aqui de pregação, inclusive, sobre isso, que você vai nas igrejas e é raro uma igreja que não tem mais mulher do que homem. Porque as mulheres procuram a Deus primeiro. E é uma pena isso dos homens não procurarem a Deus tanto que as mulheres procuram. Elas procuram a Deus primeiro. Mas quando elas estão firmes nos caminhos de Deus, elas não levam a casa toda. Porque o homem é mais duro às vezes de coração. Mas quando o homem vai para a igreja, ele leva a casa inteira. Porque ele fortalece toda a família dele nos caminhos de Deus. E isso não é só da boca para fora. Existem pesquisas e estudos que mostram isso. E o homem leva a família toda. E nós temos que assumir esse papel. Porque quando a gente deixa para que as nossas mulheres, que são virtuosas, que são sábias, elas assumam esse papel de serem as pessoas que oram pela nossa casa, sem parar, sem a gente está se eximindo de um papel importante na nossa vida. Nós precisamos nos colocar na posição de orar pelos que nos rodeiam. Somos nós que guerreamos. Não quer dizer que a mulher não vai guerrear, que a mulher não vai orar, que ela não vai estar firme nos caminhos de Deus, mas nós devemos assumir esse papel. Nós somos o conceito de autoridade espiritual na família e devemos estar firmes como tal. E firme não é ser malvado, não é ser duro, não é ser nada disso. Porque quando a Bíblia fala que nós devemos ser para as nossas esposas como Cristo foi para a igreja, Cristo deu a vida dele pela igreja, né? Então a gente tem que saber onde é que a gente se posiciona. O que é que a gente faz e de que forma Deus está abençoando a vida de cada um de nós. E olha, Elimeleque quer dizer Deus é meu pai. Então, o próprio nome dele era uma promessa de Deus na vida dele. Deus é meu pai. Os pais dele, inclusive, foram mais sábios do que ele. Porque os filhos dele, que morreram logo em seguida e deixaram as filhas viúvas cedo, cada um deles tinha um nome ruim, que eu deixei até anotado aqui, quer ver? Olha só. Um significa morto e o outro significa... São coisas desse nível, tá? Ressecado. E você imagina, você não põe isso no nome do teu filho, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, que ainda que o nome dele signifique que Deus está com ele, o seu nome como cristão significa que Cristo está em você. Cristo está em você. Não interessa o que João, José, Bruno signifiquem. O interessa é o que significa ser filho de Deus. Interessa o que significa Deus estar conosco. E olha, eu vou te dizer qual era a promessa que Deus tinha para aquela terra. Dizia assim, ó, Deuteronômio 8, 7, 8 e 9, diz assim: porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Ali aconteceu que eles se deixaram levar por uma circunstância no meio da promessa. Porque as promessas de Deus são eternas. Ainda que eles tenham se afastado, ainda que tenha havido um momento de seca, de fome, no meio das nossas promessas acontece isso. A nossa vida não é só um mar de rosas, mesmo no meio das promessas que Deus fez para cada um de nós. As promessas que a gente vive, elas também têm lutas no meio do caminho. Porque Jesus falou isso. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições. Ele falou isso, vocês terão aflições no mundo. Mas ele também falou assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o que eu costumo dizer, que se você está firme nos caminhos de Deus, e as coisas não estão boas, é porque elas não acabaram ainda. Porque quando Deus fala sobre os planos dele, ele fala que os planos dele são maiores que os nossos. Ele fala que são melhores que os nossos. Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo por você. É isso que ele está dizendo. Mas ele fala, tereis aflições. Só que às vezes a gente olha para o meio das aflições e a gente esquece as promessas.
E a gente esquece que Deus disse que vai cuidar, que Deus disse que está por nós, porque não é fácil mesmo. Não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para vocês, porque nós também somos carne. E a gente começa a viver as dificuldades e a gente sofre com aquilo. E atrapalha o nosso sono, e tira a nossa paz, e deixa a gente tudo menos tranquilo. E aí é a hora que a gente precisa ser mais espiritual. E a gente precisa falar, Pai, eu não consigo ver. Eu não sei o que vai acontecer. Mas se o Senhor disse que vai cuidar, eu creio. Porque fé é acreditar naquilo que a gente não enxerga. É acreditar nas coisas que não se veem. Porque acreditar no que a gente vê é muito fácil. É muito fácil dizer que tem uma cadeira aqui na frente. Estou vendo a cadeira, ela está aqui. Difícil é acreditar que existe uma promessa no meio das circunstâncias. Difícil é ver o tamanho das circunstâncias e não se abater. Isso é difícil. Mas Elimeleque tomou uma decisão errada. Ele saiu do lugar da promessa e ele foi para o lugar do pecado. E o lugar da promessa é dentro do coração de Deus, é com Deus, debaixo das asas do Senhor. Esse é o lugar da promessa. Não é Canaã, não é Belém. Isso era para o povo de Deus lá atrás. Para nós é nos caminhos de Deus. Está difícil? Ora mais. Está doendo? Jejua mais. Tenha tempo de conversa com Deus. Tempo de conversa com Deus é você falar, orar e se calar, e ficar em silêncio. E deixar Deus falar no teu coração. Porque senão ia ser um monólogo. Você ia falar, falar, falar e ia dormir. Você ia falar, falar, falar e ia sair, ia fazer outra coisa. Fala, fala, fala e para. E cala. E escuta. E se ele não falar nada, continua calado. Porque vai tocar no teu coração. E aí depois você lê a Bíblia e Deus fala com você na Bíblia. E Deus fala com você em sonhos. Mas Ele vai falar. O lugar da nossa promessa é com Ele. E com Ele, vou te falar, não é fácil às vezes quando você está no meio das circunstâncias. Porque tem algumas coisas que Ele fala que é o estar com Ele. Por exemplo, Ele diz para a gente pagar o mal com bem. Putz, não é fácil. Não é fácil pagar o mal com bem. Uma pessoa te fazer o mal e você pagar com bem, não é fácil. Ele fala para a gente orar pelos nossos inimigos e amar os nossos inimigos. Não é fácil. Fala para você dar outra face. Não é fácil. Fala para você perdoar, ainda que a outra pessoa não mereça perdão. Não é fácil. Fala para você pedir perdão, ainda que você ache que não está errado. Também não é fácil. Às vezes você está falando do seu trabalho, você compete com uma pessoa que é desonesta. E te dá uma rasteira, e puxa o seu tapete, e te engana. E aí Deus fala, paga o mal com bem. E aí você fala, mas Senhor, Ele fala, paga o mal com bem. E não é fácil estar nele, apesar das circunstâncias. Não é fácil. Não era fácil ficar lá onde estava com seca, gente. Não era fácil. Fácil era sair de lá e ir para outro lugar, fora da promessa, onde parecia que estava tudo resolvido. Porque ali tinham as circunstâncias, mas era a terra da promessa. Só que às vezes a gente não entende isso, e a gente ainda amaldiçoa. Assim como ele amaldiçoou os próprios filhos a colocar aquele nome nos filhos, a gente amaldiçoa aquilo que a gente vive às vezes. A pessoa até ora, às vezes, sei lá, tem um marido que tem algum problema, que tem algum vício de jogo, por exemplo, e aí ela ora para Deus tirar daquele vício, mas fala, ele não tem jeito. Não se conserta nunca. Não vai nunca parar de fazer isso. Está amaldiçoando. Olha para o seu filho e fala, meu Deus do céu, esse menino é insuportável, não para quieto. São maldições. Ele começou a colocar maldição nos filhos dele quando ele escolheu o nome para os filhos dele. Mas a gente tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar todos os dias. Porque a nossa boca, ela pode ser para erguer ou para destruir. Ou alguém, ou a gente mesmo. Tá difícil? Fala, Pai, estou firme, confiando em Ti. Tá doendo? Fala, Pai, doeu, mas eu sei que a vitória é muito maior. Mas não é fácil.
E eu não estou dizendo que é fácil. Eu só estou dizendo que é garantia de vitória. Porque Deus falou. Se a gente colocar Ele em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Só que às vezes é difícil. É difícil. Eu me lembro quando eu era adolescente e eu era o único crente no meio dos meus amigos. Era difícil ser crente no meio dos meus amigos. Não era fácil. Não era fácil, porque todas as coisas que eles falavam, sentiam ou queriam fazer, eram todas as coisas que eu não podia nem falar, nem sentir, nem querer fazer. E parecia que eu era o errado da história. E às vezes a gente está na posição dessa. Seja no meio dos nossos amigos, seja no trabalho, às vezes no casamento. E aí você vai separar? Não. Você vai orar pelo seu cônjuge. E você não vai achar que ele está certo também por causa disso, se você estiver firme nos caminhos. Mas você vai orar, você vai pedir ajuda a Deus e você vai se manter firme. Veja que todas as vezes que eu oro pelas crianças aqui na igreja, eu peço para que eles sejam diferença onde eles estiverem. Para que eles transformem o mundo e não sejam transformados pelo mundo. Eu oro isso todo santo culto, quando eu estou orando por eles. Para que eles sejam luz do mundo, sal da terra. E nós devemos ser assim também. E eu vou te dizer, às vezes você passa por uma grande perseguição, por um grande problema, por uma rasteira mesmo que alguém te dá, e você responde com amor. E sabe o que acontece? Uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, fala, olha só como é ser cristão, como é ser cristã. A pessoa tem um coração cheio de bondade. Só que às vezes está doendo. Tudo que você queria fazer era se vingar. E eu vou te dizer, um dia desse eu estava querendo me vingar. Eu sou tão imperfeito quanto todas as outras pessoas para quem eu prego. Um dia desse eu estava querendo me vingar. E aí eu senti no meu coração que eu devia ouvir uma pregação X lá. E aí eu fui fazer um exercício no sol, tal, botei o fone de ouvido, e aí a pregação começava falando assim, porque a vingança pertence a Deus. Entrega, limpa o teu coração e ora pela pessoa. Eu falei, não é possível, pai. Eu estou aqui agora pensando, porque na hora que eu me vingar, tal, sabe? Naquele momento eu estava sendo tudo menos espiritual, tudo menos me escondendo debaixo das asas de Deus. E a gente faz isso. E às vezes tem casais que fazem isso, porque o sujeito vai lá, trai a mulher, aí ela fica com raiva e trai ele. Aí começa aquele negócio e aí não para nunca. Ou ele vai lá e é grosso com ela é grossa com ele. Ou uma pessoa maltrata o filho responde com grosseria, e aquela relação se cria daquele jeito, e ela fica anos daquele jeito. Ninguém mais sabe quem começou a briga. Ninguém mais sabe. Porque nós temos esse poder. E olha, eu vou te dizer, confie em Deus de todo o teu coração. Deus, quando tem uma promessa para um povo, Ele vai fazer. Ele foi atrás de Ruth, lá à frente, para poder cumprir a promessa dele. Antes dos filhos de Elimeleque morrerem, eles se casaram. Ruth, que não era do povo de Deus, se transformou no povo de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos um só corpo. E assim nós nos tornamos também povo de Deus. Agora somos todos, a gente se torna povo de Deus quando a gente aceita Jesus. Mas naquela época era diferente. E ela se transformou em povo de Deus, e Deus preparou outro casamento para ela. E o casamento que Deus preparou para ela foi o casamento de onde veio a descendência de Davi. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem. Só que a gente não sabe como elas se cumprem. Aí que está a questão. E a gente começa a desenhar coisas, e desenhar coisas. E a gente pensa, não, então peraí. Então eu vou lá para a terra dos Moabitas. Porque é lá que eu vou ter essa vitória. Porque faz tanta lógica, né? Mas olha, as coisas de Deus, elas são tudo menos lógicas. Menos lógicas. Estava esperando uma vitória de Deus, e aí tinha umas 4 maneiras de chegar a essa vitória. E na minha cabeça já estava tudo certo. É um desses jeitos aqui que vai vir a vitória. E aí não veio do primeiro jeito. Eu pensei, tem que ter mais 3 chances. Aí não veio do segundo jeito. Pensei, tá esgotando. Aí não veio do terceiro jeito. Eu falei, nossa, mas tenho certeza que é o outro jeito. E aí, de repente, antes do outro jeito chegar, eu já sabia que não era ele. Que eu pensei, não é assim. Porque Deus tinha falado para mim que ia cumprir uma promessa que vinha de onde eu não esperava. Mas estava lá eu, trouxa, desenhando o caminho que Deus ia fazer para poder me entregar aquela promessa. Mas se eu desenhei e aconteceu, não foi como eu não esperava. E se foi pela força do meu braço,
Também não foi Deus, fui eu. Então Deus faz, inclusive, quando não há mais força no seu braço. Quando a gente não sabe mais para onde ir. Porque tem horas que a gente precisa chegar nesse ponto que é para ele dizer, sou eu. E eu cuido. Não desiste. Eu continuo aqui. Eu estou do teu lado. Eu vou te dar essa vitória. Não deixe o seu lugar. Saiba que o poder de Deus está sempre sobre você. Se você estiver com ele, não deixe o seu lugar. Não saia do lugar da promessa. Porque as promessas de Deus, elas são eternas. A gente é que se afasta delas. Mas elas estão ali, firmes e fortes. Reveja seu conceito de autoridade na tua família. Autoridade espiritual. E se você, mulher, ocupa esse espaço sozinha, saiba que você está sufocando o espaço espiritual do seu marido. E se você, marido, não assume esse papel, saiba que você está deixando para lá, de lado, e deixando à sorte, ou melhor, ao azar, o que você podia estar fazendo para a tua família. Que você não assume o teu papel espiritual. Você não faz o que devia ser feito. Honra o nome que você tem, que é cristão. Honra o nome que você tem. Porque se você recebeu esse nome, honra ele. Feche a porta para todas essas palavras malditas e para de jogar maldição nas coisas da sua vida. E confie em Deus de todo o teu coração. Porque às vezes não é fácil confiar em Deus de todo o coração. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu também passo pelos meus perrengues, também passo pelas minhas dificuldades, e tem hora que eu penso, é agora, aí não é agora. Eu não sei se isso acontece com você, quando eu penso, eu não aguento mais, agora chegou a vitória, porque eu já não aguento mais. Aí não chega, aí Deus fala assim, aguenta, sabe? É como se ele dissesse, aguenta. E eu penso, não, eu cheguei no meu limite, eu estou no meu limite físico, emocional, espiritual, eu estou no meu limite. É claro que a vitória vai vir agora, porque eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais como ir. Aí Deus fala, não chegou. Você chegou no limite de quem você achou que você era, mas eu estou te levando além do teu limite para quem eu quero que você seja, porque eu tenho coisas melhores e maiores para entregar na tua mão. E é isso, quando acontece isso, não é que Deus não está olhando para você, não é que Deus não respondeu na hora que você queria, não, é que Deus está te fazendo uma pessoa ainda melhor, maior, mais forte, mais capaz, para receber grandes vitórias. Porque se fosse para receber a vitória pequenininha, estava beleza, lá do jeito que você tinha falado. E aí você ia receber. Mas ele quer te usar, ele quer te colocar no meio de todas as pessoas para mostrar o quão ele é bom na tua vida. Porque o que ele faz na nossa vida serve para mostrar para os outros também o que ele pode fazer na vida dos outros. E quando a gente cai e depois levanta, a gente tem empatia por quem cai. Porque se a gente não caísse nunca, a gente não tinha a menor empatia por quem cai. Porque a gente só ia olhar e falar, aquela pessoa é fraca. Mas quando a gente também sente e sofre e chora e depois recebe a vitória, quando a gente é colocado de frente a alguém que sente a derrota, que chora, a gente consegue dizer, calma, eu sei o que você está passando e vai vir vitória. Espera que Deus está cuidando. Mas olha, eu quero encerrar lembrando para vocês isso que eu lembro para mim sempre, que é, se não está tudo certo e vitorioso, é porque não acabou ainda. É só isso. Às vezes a gente precisa de mais força para poder alcançar o que Deus tem para a gente. Mas eu vou te falar, a maior parte das vezes a gente não tem essa força. E Deus vai à nossa frente, abrindo os caminhos para a gente. Porque isso é um grande segredo disso tudo, sabe? Quando a sua fé é muito grande e quando você entrega na mão dele, ele vai na sua frente abrindo os caminhos para você. Ele cuida. Quantas vezes Deus já abriu um caminho para você que você achava que não era possível de abrir? Ele só precisa que você trate você mesmo. As circunstâncias, as coisas todas que estão ao redor, ele abre, ele cuida, ele faz, porque é pela vontade, pela força dele. Trata você, trata o seu coração, trata a sua mente e deixa que Deus vai à frente, cuidando e abrindo caminho. Amém? Queria fazer uma oração por você, se coloca de pé. Pai,
Nós estamos aqui agora diante de Ti, Senhor, como pecadores, falhos, sofredores. Nós somos pequenos, Senhor, perto dos problemas que nós enfrentamos. Mas o nosso Deus é maior do que isso tudo. Eu quero colocar cada um diante de Ti, Senhor. Eu quero Te pedir perdão por tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que entristece Teu coração. Perdoa todas as vezes que nós saímos da posição, todas as vezes em que nós nos desviamos, não estamos debaixo da Tua promessa, ou deixamos que as circunstâncias aumentem o nosso medo e diminuam a nossa fé. Perdoa, Senhor. Pai, trabalhe em cada um de nós. O Senhor diz que se nós o colocarmos em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Então eu te peço, cuida de cada área da nossa vida. Vai à frente, Senhor, abrindo os caminhos, cuidando, dando a sua vitória, Pai. Nós entregamos a Ti e te pedimos que o Senhor abra as portas, que o Senhor derrube as barreiras e que o Senhor traga as vitórias, Pai. Em nome de Jesus. Amém.